Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos para que a gente possa realizar a nossa leitura orante dos Salmos. Hoje é um dia especial, feriado, Dia do Trabalhador. Sei que muitos de vocês devem estar aproveitando esse momento com a família e alguns até mesmo irão assistir esse vídeo ou participar dessa leitura, melhor dizer assim, em um outro momento. Mas, para não perdermos o nosso bom costume, vamos realizá-la ainda assim, neste dia, do trabalhador, neste 1º de maio. O salmo de hoje é o Salmo 98. É um salmo que não tem aí um autor prescrito, mas que é um salmo de louvor a Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, tome na sua mão, participe, use, né? Você que tem o seu aplicativo da Bíblia no celular, use também, ou num tablet, né? Tome também essa mesma atitude para que você não ouça apenas a palavra de Deus sendo lida e dita por alguém que não seja você mesmo, né? Para que você tenha esse hábito bom, esse costume de conferir na Bíblia se aquilo que está sendo lido confere com aquilo que está escrito, né? Somos frágeis, seres humanos, podemos nos equivocar, né? Uma vírgula fora do lugar faz muita diferença. Aprendemos isso. Mas não vamos nos demorar aqui, vamos aproveitar o momento para a gente realizar juntos essa leitura. Tome com você a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e vamos fazer a leitura do Salmo 98. Na versão revista e atualizada de Almeida, que é a que a gente habitualmente utiliza, você vai ter um título aí, A Justiça do Senhor, tá? Eu peço o irmão, a irmã, que deixe em suspenso esse título aí, não leia pensando nisso. Vamos ler o Salmo, vamos ter esse intervalozinho de silêncio para meditarmos em alguma palavra, que Deus esteja comunicando algo especial ao nosso coração em particular. E depois, em seguida, a gente vai fazer a interpretação do texto, algumas aplicações, para que ao final a gente faça a oração, né? Em consonância, em harmonia com aquilo que temos lido aqui no texto sagrado. Vou fazer a leitura, tome sua Bíblia com você e acompanhe visualmente essa leitura comigo, ou se quiser, faça também juntamente comigo, em voz audível, como ficar melhor para você. Salmo 98, Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade.
Que coisa linda esse salmo. Que salmo maravilhoso. Ele é uma convocação para se louvar a Deus, não é? Se você observar o Salmo 96, ele é muito parecida. A linguagem, ele traz uma linguagem muito parecida com o Salmo de número 96, que também nos convoca a louvarmos ao Senhor. Só aqui uma pequena diferença, uma distinção que é muito importante. No Salmo 96, a gente vai louvar a Deus por conta do seu caráter, né? A gente é convocado a louvá-lo por quem ele é. No Salmo de número 98, a gente vai ter um cântico de louvor a Deus pelos seus feitos, pelas suas obras, por aquilo que Deus fez e faz. E aí eu já abro aqui um parêntese para fazer uma aplicação. A gente não louva a Deus apenas pelo que ele faz, nem apenas por quem ele é. A gente louva a Deus pelas duas coisas: por quem ele é e pelas suas obras. Porque por aquilo que ele tem feito e faz, mas também pelo seu caráter e seus atributos que são intrínsecos ao seu ser, não é? Então a gente às vezes tem louvores que dizem: eu quero só adorar a Deus pelo que ele é. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a adorá-lo por quem ele é e também a adorá-lo pelos seus feitos, a cantar louvores por seus atributos, mas também a cantar louvores pelas obras das suas mãos. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito. E a palavra perfeito quer dizer completo. As suas obras testificam a respeito de si. A criação dá testemunho de que há um Deus. Ou como disse Paulo em Romanos, lá no capítulo 1, que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder se manifestam através da criação. Temos nas obras de Deus aquilo que para nós é a revelação geral a respeito de quem Deus é. Então, uma coisa e outra são indissociáveis. A gente não pode colocar assim só numa destas características o motivo do nosso louvor a Deus. Então, de cara a gente já aprende com isso, né? Quando a gente faz esse comparativo, já aprende isso quando a gente faz esse comparativo do Salmo 96 com o Salmo 98. Esse é um salmo, amados irmãos, que ele tem um pano de fundo histórico. A gente lembra que esse quarto livro dos Salmos tem a ver com o livro de Números, faz essa referência à peregrinação do povo de volta, né? Ou até a terra prometida, melhor dizendo, mas também reverbera o momento histórico em que esse salmo foi copiado para esse livro. Qual é o momento histórico desse salmo? É o período que vai ali do final do exílio babilônico até o período pós-exílico. A gente tem nesse salmo um pano de fundo que pode ser datado ali do ano 538, que foi quando Ciro deu o decreto de libertação do povo de Israel, para que eles pudessem retornar a Jerusalém, até o ano 520, mais ou menos, que quando foi empreendida a construção do templo. Começou a ser empreendida a construção do templo. 520 a.C., tá? Então a gente tem esse momento histórico aí. O que é interessante nesse salmo é que ele tem uma estrutura que começa com um cântico, ou um novo cântico que deve ser entoado ao Senhor, né? E se tem aí uma ordem para que se entoe esse cântico novo no primeiro verso, na parte A, e tem-se também motivo para que esse cântico seja entoado pelo seu povo, né? Primeiramente pelo povo de Deus. Traz aí o motivo a partir do verso 1, né, na parte B, por quê? Essa palavra porquê, que no hebraico, né, é quem vai nos ajudar na divisão da estrutura desse salmo. Primeiro a gente tem o povo de Deus que canta louvores a Deus por conta de sua salvação e de sua justiça perante os outros povos. E depois isso se estende numa celebração também que é convocada para todo o restante dos povos, para todas as outras nações, para os confins da terra, para que celebrem de júbilo ao Senhor. Por quê? Está lá no final agora o que? Porque ele virá julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Nessa segunda parte da estrutura do Salmo, a gente vai ter aquilo que
é visto como uma expressão cósmica de louvor a Deus, né? É como se toda a criação estivesse ali sendo convocada a entoar louvores a Deus, porque a gente vai ter expressões do tipo ruja o mar, rios batam palmas. Então é como se toda a plenitude da criação estivesse juntamente com todos os outros povos de todas as línguas sendo convocados a entoar louvores a Deus, porque há um centro nesse salmo que diz que ele é rei, ele é rei, ele governa sobre tudo e sobre todos. O interessante, meus irmãos, é entendermos esse imperativo de Deus, né, para o seu povo e que se estende a todos aqueles que foram alcançados também por sua salvação. É que Deus, ele é um Deus que deve ser adorado, deve ser louvado o seu nome pelas suas obras. E uma coisa interessante também a se dizer aqui é que as obras de Deus, elas conjugam salvação e justiça. Elas estão testificando a respeito da salvação de Deus e a respeito da justiça de Deus. E essas obras são para nós maravilhosas. Elas são para nós tremendas. Elas são para nós obras grandiosas, feitos incalculáveis, uma vez que, além de Criador e Rei, ele é o Deus que manifesta a sua redenção. Aqui percebe-se que a redenção passa por dentro da realidade do povo de Deus, né? Por quê? Quando a gente vai ler os primeiros versos, vamos ter essa noção nas expressões do salmista. Cantai ao Senhor novo canto, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Aí, olha só o que ele vai dizer aqui. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. O que ele está trazendo aqui? Muito provavelmente um retrato de eventos redentivos de Deus. Eventos que podem estar relacionados à saída do cativeiro egípcio em direção à terra prometida, sob a liderança de Moisés, né? E eventos que podem estar relacionados à saída do cativeiro, do exílio babilônico, de volta para Jerusalém, por meio do decreto de Ciro. Então, temos as duas questões aqui sendo abordadas em um único contexto, que é um contexto de salvação e de justiça. A gente precisa observar que, para Deus libertar o seu povo, ele exerceu justiça contra a nação que oprimia o seu povo. Para Deus fazer com que o seu povo tivesse a liberdade de prestar a ele um culto dentro dos moldes que ele mesmo pré-estabeleceu para isso, ele precisou libertar o seu povo para que isso pudesse ser feito, né? Às margens do rio da Babilônia, o povo estava ali observando tudo aquilo, triste. O povo de Deus estava entristecido, né? O nosso irmão Edmir me passou um vídeo com aquela música que fala a respeito disso, né? As margens do rio da Babilônia. Então, o povo ficou triste. Como é que eles poderiam cantar os louvores de Sião se eles estavam vivendo oprimidos por uma nação ímpia? Como é que eles poderiam cantar os louvores de Sião fora de Sião, né? Do lugar onde estava o templo, o tabernáculo, o templo, onde ficou-se estabelecido o lugar de adoração do povo de culto de Israel. A gente tem ali essa expressão de que, uma vez que o povo voltasse e retornasse para o lugar que Deus estabeleceu para adoração, eles poderiam entoar um novo cântico. E esse novo cântico é um cântico que celebra os feitos do Senhor. É um cântico que faz com que o coração do povo se encha de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em seu favor. Então a gente tem assim esse pano de fundo histórico e cultural do povo de Israel que nos faz lembrar que o Deus que salvou o seu povo é o Deus também que exerceu a sua justiça. E a gente não pode esquecer
também de que o cativeiro aconteceu como resposta a uma situação de pecado do próprio povo, nos dando, né, também a noção de que aqueles que são povo de Deus, que fazem parte de um relacionamento pactual com Deus, eles, uma vez que desobedeceram a Deus e pecaram contra Deus, eles sofreram também o juízo de Deus. Mas em relação ao seu povo, o Deus que exerce o juízo é o Deus também que liberta, é o Deus que lhe garante redenção por sua fidelidade, é o Deus que faz notória a sua salvação, é o Deus que manifesta a sua justiça perante os olhos das nações, é o Deus que lembra da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Esse é o Deus que se relaciona pactualmente com o seu povo. E essa salvação de Deus é uma salvação que todos os confins da terra virão. Isso já nos traz aqui, meus irmãos, um gostinho do que virá de aqui em diante no Salmo. Ou seja, embora Deus tenha firmado com um povo uma aliança, para que por meio desse povo um descendente fosse levantado para a salvação de todas as nações, para que todos aqueles que crescem nesse descendente, que se colocaria no lugar do povo, para sofrer sobre ele o castigo e a justa ira de Deus contra o pecado. Todos esses que crerem neste que Deus enviou, receberiam salvação, receberiam também a demonstração da misericórdia e da fidelidade de Deus sobre a vida deles. Aqueles que não eram povo, tornariam-se também povo de Deus. Não mais por meio de uma linhagem de sangue, por meio de uma tradição que era passada de maneira geracional, através da instrução que Deus deu por meio de Moisés a esse povo, por meio de Abraão, por meio dos patriarcas, enfim. Agora esse povo é alcançado de maneira que aqueles que estavam longe também são chamados a adorar a esse Deus. Aqueles que não eram judeus, eram gentios, também são chamados a se congregar para poderem louvar a Deus. Então, essa transição do Salmo é muito interessante, porque essa transição nos alcança, meus irmãos. Eu creio que a maioria de nós que está assistindo aqui não é de uma família judaica. A maioria de nós vem de outra realidade, né? Uma realidade gentílica, de não-judeus. E o que acontece conosco, né? Nós que somos gentios, mas fomos, por meio de Cristo Jesus, alcançados através de uma aliança perfeita, única, de uma vez por todas, por meio do sangue de Jesus Cristo e não mais de cordeiros que eram representações dessa realidade mais sublime de Deus, do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Nós fomos salvos para vivermos um relacionamento com Deus. E nós também, que fomos, vejam só, fomos retirados do cativeiro do pecado, retirados da condição de opressão que o pecado nos trazia. Vivemos agora num novo tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento que temos por meio de Cristo Jesus, a liberdade de prestar-lhe um culto. O escritor aos Hebreus, ele faz uma relação entre o Sinai e a Sião espiritual. E ele diz que nós que fomos alcançados em Cristo Jesus, não sendo judeus, e passamos a viver esse relacionamento pactual com Deus por meio de Cristo, nós não subimos ao monte que se podia tocar, não subimos o Sinai, não vimos aquela visão aterradora que era de relâmpagos, fogo e nuvem de fumaça. Nós chegamos à Sião celeste, a multidão dos santos reunidos para louvarmos a Deus. E nós também somos chamados por Deus a celebrarmos com júbilo ao seu nome. E aí é o que a gente vai ter aqui na continuidade do Salmo, queridos irmãos.
Vivemos, nós que somos crentes em Cristo Jesus, um relacionamento pactual com Deus, um relacionamento especial com Deus por meio da aliança no sangue de Cristo Jesus. Temos acesso para entoarmos cânticos de louvor a Deus, para celebrarmos, como diz aqui no verso 4, com júbilo o Senhor. Todos os confins da terra, não importa qual é a língua, o povo, qual é a etnia, não importa isso, desde que tenham sido resgatados, chamados eficazmente pelo Evangelho da graça de Cristo Jesus. Nós podemos viver esse relacionamento e podemos cantar com júbilo o Senhor. Podemos, aqui a palavra celebrar, meus irmãos, é grito de júbilo. Grito, a gente sabe que não é só de desespero, né? Existe expressão de grito de desespero, mas há gritos de alegria, né? Há gritos de alegria, gritos de êxtase. Então, nós celebramos, nós entoamos um cântico de alegria também ao Senhor. Nós aclamamos o seu nome, nós regozijamos a nossa alma diante da sua presença, nós cantamos a Ele louvores, porque vivemos um relacionamento verdadeiro com Deus por meio de Cristo Jesus. Isso te alegra, meu irmão, minha irmã? Deveria alegrar se você foi salvo, porque você vivia debaixo da opressão do pecado, você vivia debaixo do cativeiro do pecado, e por meio de Cristo Jesus você foi libertado desse jugo opressor que estava sobre você. E agora você não está às margens do rio da Babilônia, você está diante do trono da graça de Deus. Você pode entoar a Ele louvores. É bonito de se ver, meus irmãos, pessoas crentes em Cristo Jesus que compõem poemas, canções a Deus, depois de terem sido resgatadas, regeneradas pela ação sobrenatural do Espírito Santo, arrancando-as do cativeiro do pecado para viverem um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. A gente tem algumas pessoas, né, na nossa presbiteriana Nova Esperança, a gente tem o nosso querido Bruno, que compõe músicas bíblicas, a gente tem a Aderlânia, que compõe poemas também de louvor ao Senhor, bíblicos, muito bem estruturados, que trazem uma noção clara de que os olhos desses irmãos foram abertos para uma realidade de um relacionamento com Deus. Eles reconhecem a indignidade, mas reconhecem a graça que os alcançou, reconhecem a obra de Jesus Cristo em suas vidas. Que coisa boa, meus irmãos, que coisa maravilhosa é o nosso coração estar assim, exultante na presença de Deus. Que coisa extremamente satisfatória para o cristão é saber dessa realidade, desse relacionamento que usufruímos com Deus por meio de Cristo Jesus. Aclame ao Senhor, louve ao Senhor, regozije-se na presença do Senhor. Mesmo que você viva e vai viver nesse mundo situações difíceis, mas você já foi livre do principal jugo opressor da sua vida, que é o pecado. Você já foi libertado para não viver mais dominado pelo pecado. Não quer dizer que o pecado ainda não aconteça, não ocorra de maneira acidental em nossas vidas, mas quer dizer que não somos mais escravos dele. Cristo nos libertou. E o mesmo Cristo que nos libertou para não sermos mais escravos dele, do pecado, é o Cristo que nos santifica por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, através dos meios de graça que já conhecemos, como cristãos de herança reformada. Temos em Cristo Jesus tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida possa viver em liberdade, em adoração a Deus. E aí as expressões, meus irmãos, são aqui diante de cântico de louvor a Deus. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de cântico ou de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. A realidade, meus irmãos, de Deus como governante supremo de toda a criação, nos move também em adoração a esse Deus.
E é muito interessante percebermos que Deus nos chama ao louvor. E eu estou falando aqui no louvor, agora de maneira muito específica, como expressão da musicalidade. Essa é uma questão que às vezes é pouco abordada na nossa dimensão cultural da igreja, né? A musicalidade. Observa-se que na cultura de Israel a musicalidade tinha um lugar de destaque, né? Existiam cânticos litúrgicos, existiam celebrações que o povo e a música estavam unidos, amalgamados, viviam essa realidade de maneira quase que integral ou integrada. Então a gente tem também essa necessidade de expressão artística em louvor a Deus. E Deus capacita. Irmãos, entendam isso. Eu sei que é necessário buscar sempre excelência naquilo que se faz para Deus. Eu sei que é necessário. Você estudar, por exemplo, se você é um músico, você buscar se aprimorar, aprender novas técnicas, utilizar isso da melhor maneira possível no cântico de louvor a Deus. Eu sei que isso é indispensável, mas não é só isso. Isso é uma consequência de algo que o próprio Deus dota pessoas para realizar. Eu entendo, meus irmãos, que não que a pessoa não precise desses recursos técnicos, mas que somos também individualmente chamados para termos uma determinada expressão artística no sentido da musicalidade e colocarmos isso diante de Deus em adoração. Então você que tem, assim, percebido esse chamado de Deus, não suprima isso, né? Se você sente necessidade de compor, componha canções para Deus. Se você sente necessidade de desenvolver a técnica em algum instrumento para louvor do Senhor, faça isso, faça isso. Vá se aperfeiçoando, vá crescendo, vá se desenvolvendo. Observa-se que os instrumentos musicais descritos aqui, que eram presentes na liturgia do povo judeu, né? A gente tem muito mais instrumentos musicais hoje em dia, né? E esses instrumentos podem ser utilizados para louvor do nome do Senhor. Existem limites culturais, a gente não vai discutir isso, mas o que a gente está trazendo aqui de forma muito clara e evidente é que Deus capacita pessoas para louvá-lo com suas habilidades, né? E essas habilidades que são dotadas, entendo eu, por graça de Deus, que a gente chama de graça comum, até mesmo para ímpios, né? Assim, eles têm características que são de performance musical que são exuberantes, são bem construídas e realizadas. Muito mais nós que somos povo de Deus precisamos nos aprimorar nisto para que possamos ofertar todas essas características que Deus tem nos dotado para louvor e glória do seu nome em culto. Observa-se, né? Harpas, voz de canto. E aí, irmã Eunice, você deve estar vendo esse vídeo, né? Percebe-se o seu zelo, a sua diligência no cuidado com o conjunto de vozes da Presbiteriana Nova Esperança, né? Fico feliz por ver, por exemplo, nos momentos de ceia do Senhor, como o que teremos agora domingo, o coral se apresentar. É coisa linda. Eu, de fato, sinto minha alma se elevar, né? Diante daquela expressão musical das vozes, cada uma no seu devido lugar, fazendo as terças, as quintas, fazendo cada um a sua textura, né, vocal, sonora, e trazendo aquela harmonia para a gente maravilhosa e exaltando sobretudo o nome de Deus, que é o mais importante. Que Deus continue te abençoando, irmã Eunice, todos aqueles que trabalham com música na igreja, que Deus fortaleça vocês, dê prazer a vocês, aqueles que são compositores, que Deus abençoe vocês, façam-os assim cada vez mais capazes, habilitados para servir ao Senhor com tudo aquilo que Deus tem concedido a vocês nesse sentido. E a gente deve fazer isso porque o nosso Deus, Ele é Rei, Ele merece tudo isso. Somos seus súditos, sejam aqueles da descendência
judaica em que o descendente de Davi cresceu, né, o Messias, Jesus Cristo, sejamos nós, gentios, que fomos alcançados pela graça do Evangelho, que possamos em unidade louvarmos o nosso Deus, porque Ele é Rei, Ele governa sobre todas as coisas, Ele tem feitos maravilhosos, feitos de justiça, feitos de salvação que nos alcançaram. Não é verdade? Mas não só isso, observa-se aqui algumas coisas que são igualmente importantes. A gente talvez tenha dificuldade, especialmente nós que somos um pouco mais concretos, né? A nossa cultura é muito mais pragmática, de entendermos as expressões de louvor da criação. Quem gosta de poema, de poesia, isso é algo muito comum. Mas há pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, preferem uma realidade de descrição literária mais objetiva. E aí, quando ouve essas questões aqui, talvez sinta um pouco mais de dificuldade para entender tudo isso. O que o salmista está trazendo aqui a partir do verso 7 em diante? Ele está trazendo toda a criação. É como se fosse um evento cósmico, tá? Toda a criação de Deus é convocada a louvar a Deus. Não apenas os seres humanos, que ele tem um relacionamento pactual, não apenas os crentes em Cristo Jesus, que foram alcançados pela graça irresistível do Evangelho, não somente nós, mas toda a criação. Toda a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação está aí, debaixo de um jugo do pecado que a oprime e que precisa também ser libertada desse jugo. É por isso que a redenção, ela não é um evento apenas individual, espiritual, não, humano. A redenção é um evento cósmico, meus irmãos. E a gente precisa entender essa libertação também como um evento cósmico. Não é só um novo céu que a Bíblia nos fala, é um novo céu e uma nova terra em que se habitará a justiça. Então, quando a gente observa Deus demandando do povo de Israel louvor, Deus, né, por meio do salmista, também demandando de nós, gentios, que fomos alcançados de todos os povos e etnias para louvor do Senhor por meio de Cristo Jesus, demanda também do restante da criação. Porque Deus não é só rei de nós, Ele é rei de todas as coisas. Ele é o Criador Supremo, Ele é o governante, dominador de todas as coisas. Então, tudo aquilo que Deus criou precisa louvar o seu nome. É necessário que isso aconteça, e isso acontecerá. Observa-se aqui as expressões poéticas que são trazidas aqui. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, os que nele habitam aqui não é só os seres humanos, tá, meus irmãos? Tudo que habita nesse mundo. Todas as coisas que habitam nesse mundo. De seres viventes. Todos eles louvem ao Senhor. Rios batam palmas. É uma expressão que é como... Aqui, assim, a expressão na hebraica é como o rio que se choca com uma rocha, uma onda que bate numa rocha e espumeja, né? Cantem de júbilo os montes. Observa-se aqui. Toda a criação louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve o Senhor. Porque Deus, Ele é o Rei Supremo. E aí o verso 9 é uma conclusão muito bela e poética também, porque ele traz a realidade como sendo uma realidade última de juízo, mas que está junto com a redenção, porque esse juízo é o juízo que fará nova todas as coisas. O cântico é novo, né? O júbilo é novo. A conclamação é nova. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Assim como no Salmo 96 se falou que Deus viria, né? De maneira cósmica também trazendo essa realidade, aqui ele diz que ele vem. E ele virá, meus irmãos. Ele virá julgar a terra.
E falei isso no domingo, na exposição do texto de Marcos 11, na Presbiteriana Nova Esperança, é que Jesus Cristo, no seu primeiro momento, ele veio como Cordeiro de Deus, ele veio como servo sofredor de Isaías. E o mais interessante, irmãos, é que toda essa linguagem do Salmo 98 se combina muito com aquela linguagem de Isaías 40 até 55. Se combina muito com a realidade de redenção e de juízo de Deus sobre todas as nações. A gente tem aqui que o Deus que enviou Jesus Cristo para sofrer as agruras da cruz em nosso favor, para que pudéssemos ter a libertação do nosso cativeiro do pecado, é o Deus que voltará por meio de Cristo Jesus também em glória, não mais como cordeiro para ser oferecido, imolado, pois seu sacrifício foi realizado de uma vez por todas. Ele voltará para juízo. Vivemos num tempo, meus irmãos, de oportunidade, de pessoas crerem no Evangelho de Jesus Cristo, oportunidade da igreja pregar o Evangelho da salvação a todos, não importa qual a sua língua, qual a sua nação, não importa qual a sua classe social, não importa. Precisamos pregar, precisamos anunciar a salvação de Deus. Para quê? Para que mais pessoas possam glorificar a Deus, cantar a Ele louvores, declarar as suas maravilhas. É esse o nosso objetivo. Irmãos, entendam isso. Deus, Ele age em nossos corações para nos tornar adoradores. E quando pregamos o Evangelho, esse é o sentido, é que outros, além de nós, se tornem adoradores de Deus. E o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer para a nossa salvação, dá tempo para que isso aconteça ainda, porque haverá um evento cósmico, um evento que todo olho verá, uma justiça que será aplicada a todos os povos e todas as nações, com base num único critério, no critério do Evangelho de Cristo Jesus, daqueles que creram para a salvação na obra realizada por Cristo, a obra perfeita para perdão dos pecados, a obra substitutiva, recebendo sobre ele a justiça de Deus contra o nosso pecado, ou aqueles que serão julgados para a condenação por suas próprias obras, porque pelas nossas obras nunca seremos salvos. E Jesus Cristo virá como juiz, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá para governar os povos, governar a todos, virá para julgar o mundo com justiça. Isso nos faz também tranquilizar o nosso coração de que todas as injustiças, elas são temporais até a vinda do justo juiz. Não se inquiete com as injustiças desse mundo. Esse mundo é assim mesmo. Não se inquiete se você fez o bem a alguém e alguém esqueceu de você. Não se inquiete. Não se inquiete com isso. Se você percebe injustiças acontecendo ao seu redor no mundo e tudo mais, não fique atordoado com essas coisas. Até porque nós somos pecadores e também agimos com injustiça muitas e muitas vezes. Entenda, a injustiça terá um fim. Na vida daqueles que foram justificados em Cristo Jesus, a justiça de Jesus foi colocada sobre eles, de modo que no novo céu e da nova terra não habitará neles mais nenhum tipo de resquício de pecado. E na vida daqueles que rejeitaram a Cristo para a sua salvação, eles sofrerão eternamente, por conta de que rejeitaram o Filho de Deus. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, para que todos nós, sem exceção, cantemos a Ele de júbilo. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, Teu nome seja exaltado e glorificado, porque no meio de um povo fizeste um relacionamento, para que através desse povo Tu trouxeste Jesus Cristo para a nossa salvação. Através da obra de Jesus Cristo, Senhor, Tu conjugaste ali justiça e redenção, porque o Teu Filho unigênito, Ele se pôs ali na cruz em nosso lugar, recebendo o pago pelo pecado dos eleitos, recebendo a justiça contra o pecado sobre si, para que a sua própria justiça nos fosse concedida. Louvamos a Cristo Jesus, Teu Filho, por tamanha salvação, que nos fez saber a Tua obra, que nos fez perceber
o tamanho do nosso pecado e a nossa indignidade, que nos fez saber como tu tem sido gracioso e misericordioso para conosco, como tu tem sido fiel à tua aliança por meio de Cristo Jesus, a esse pacto de graça que nos alcançou. E é por meio dele, Senhor, que temos um relacionamento contigo. É por meio dele que podemos te cantar louvores, mesmo não sendo judeus, mesmo sendo gentios, que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Que tu possas mover os nossos corações, Senhor, em adoração. Que tu possas usar cada um de nós, através dos dons e talentos que tu nos tens concedido, para que possamos expressar essa adoração, através da musicalidade, através desses dotes artísticos que muitas vezes escondemos. Que tu possas nos ajudar, Senhor, para que essa expressão seja sempre uma expressão de glória e louvor ao teu nome e de gratidão. Porque sabemos que aquilo que temos vivido ainda nesta vida, na expectação do reino vindouro, na expectação do novo céu e da nova terra, que possamos fazer isso, Senhor, de maneira ininterrupta, até vermos entre as nuvens surgir o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Porque esse evento não será um evento secreto, será um evento que todo olho verá. E nós que fomos salvos por ele, Senhor, viveremos e reinaremos com ele por toda a eternidade. Traz aos nossos corações alento, Senhor, em meio às injustiças desse mundo, porque viveremos por toda a eternidade num reino que habitará para sempre a justiça. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.